Semanas atrás, eu gravei um podcast super legal. Não foi do Pode Ler e Escrever, eu fui convidado dessa vez. Eu participei do Pensática Podcast, que é o podcast do Clube de Autores. O anfitrião, Ricardo Almeida, que também é CEO e fundador do clube, foi a pessoa que me recebeu e conversamos bastante. A gente já se conhece virtualmente, né? O Clube de Autores, ele é apoiador aqui do canal e foi uma conversa super legal, porque eu pude falar quais são as minhas percepções, as minhas ideias e as minhas estratégias para fazer com que não só o livro, mas a marca, né? A presença digital do autor seja bem fortalecida digitalmente. E eu falei sobre a minha trajetória, eu vou contar um pouco dessa minha trajetória aqui e o que eu acredito que é importante para um autor independente se destacar, porque essa foi bem a diretriz, né, do nosso episódio. E aí, se você quiser escutar, vou colocar o link aqui na descrição para você conhecer o Pensática Podcast, assistir o meu episódio. Tem o primeiro episódio, também já foi publicado, e terão outros daqui para frente. É o seguinte, como formação, né? Eu trabalho com marketing desde 2015, que eu comecei a ter interesse pela área quando eu comecei a empreender. E não tinha nada a ver com literatura, apesar que a literatura sempre esteve presente na minha vida. Eu costumo falar que aos 6 anos de idade eu escrevi meu primeiro livro, que eu pegava folhas A4, dobrava, escrevia, rascunhava algumas histórias e tinha um livrinho. Então meu contato como escritor foi desde muito novo, mas eu tive um hiato muito grande, eu só fui dar vida mesmo aos meus livros em 2017, 2018, foi quando eu quis colocar as minhas ideias de empreendedorismo, de vendas, de marketing, gestão em um livro, de fato. Mas eu não sabia nada sobre como construir uma história, como desenvolver uma narrativa. E como eu já tinha toda essa bagagem de marketing, como eu já tinha todo esse background de criação e alavancagem de negócios pela empresa que eu tinha, eu criei o livro Bingo, que foi inicialmente um portal que era só um blog e recorrentemente eu publicava conteúdos lá. Para quem é um pouco mais das antigas, do início dos anos 2000, sabe que os blogs bombaram bastante em 2002, 3, 4, 5 e atualmente eles foram meio que substituídos pelas mídias sociais, inclusive pelo YouTube. Mas eu sempre acreditei, e tem números comprovando isso, que uma empresa, né, um autor, um portal literário, como é o nosso caso hoje, com uma boa base de conteúdos publicados no blog, você consegue ter alcance, você consegue firmar o seu nome, você ser uma autoridade digital. E foi isso que eu fiz com o Bingo. Eu decidi, naquele momento, em 2018 para 2019, focar na criação de conteúdos textuais para o blog. Os blog posts, os artigos, os nomes comuns, né? E por que foi essa a minha opção? Porque eu precisava desenvolver a minha escrita. E nada melhor que desenvolver a minha escrita a partir daquilo que eu estava estudando no blog. Então eu aprendia sobre gêneros literários, eu escrevia no blog sobre gêneros literários, porque eu estaria firmando o meu conhecimento e também ajudando outras pessoas que eventualmente poderiam ter essa mesma dúvida que eu tive no passado. E aí foi escrevendo recorrentemente. Hoje o blog ele tem mais de 660 artigos publicados. Isso aí dá mais de 600 mil palavras, é coisa pra caramba. E ele é hoje, em números, o maior blog para escritores independentes do Brasil. E isso despertou a atenção do Clube de Autores e de diversos outros parceiros que eu tenho, e essa foi a minha estratégia até hoje. Eu continuo escrevendo para o blog recorrentemente e decidi diversificar também a comunicação. Então eu tenho o YouTube, que foi bem recente, né, uma estratégia bem inicial, assim, na data de publicação desse vídeo, acho que não tem nem 6 meses o canal. O podcast também foi uma outra mídia, outra fonte de conhecimento bem interessante. Então eu falei sobre essa trajetória. E no final das contas, todas essas estratégias, elas ajudam e muito o autor a desenvolver o seu nome, ajuda o autor a fortificar, né, criar essa autoridade, principalmente digital, e consequentemente ele vai vender mais livros. Eu tenho 2 livros publicados, eles não são o meu foco, né? Meu foco não é vender os livros, acaba que, como consequência do meu trabalho, eu consigo fazer com que mais pessoas conheçam a minha história. Mas o meu objetivo sempre foi ensinar novos autores através do blog. Então, eu mantenho sempre um ritmo, analisando dados, estudando para se manter no topo
como o blog para escritores independentes mais acessados do Brasil. Então, eu tenho isso com muito orgulho, né? E não é de uma forma soberba nem nada, mas é algo que eu construí por anos e tenho hoje colhido os frutos disso. Então, a partir desses meus números, eu consigo ter diversos feedbacks bem legais e eu tenho hoje uma média de 100 mil leituras, né, dos meus artigos por mês e mais ou menos uma média de 40 mil leitores mensais. Então, são números bem interessantes, vai crescendo mês a mês e a ideia é de passar isso no podcast, né, no Pensática, é que começando lá do zero, sem audiência nenhuma, é possível você alcançar o seu objetivo no nosso foco, né, literário, seja através de redes sociais, através do blog, através de venda de livros, enfim. Então, basicamente isso que foi a minha jornada, que eu falei em poucos minutos, muito rápida, mas esse foi o foco. E, naturalmente, o Ricardo complementou com diversas outras informações muito interessantes e relevantes de mercado que ele tinha. Então, é isso. O que você achou? Quer saber um pouco mais sobre estratégias digitais, sobre o BIM de uma forma geral? Acho que eu vou até fazer vídeos contando um pouco da minha história, porque eu acho que é bem legal para a gente deixar marcado e, quem sabe, lá no futuro a gente olhar para um vídeo de hoje com uma certa nostalgia. Acho que vai ser bem interessante. Beleza? Então, muito obrigado. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. A gente se vê amanhã. Tchau.